Livro do profeta Zacarias, o Velho Testamento, lá no final. Zacarias é o livro que fica à véspera do último livro do Velho Testamento. Capítulo 4, versículo 6. Zacarias 4, 6. Ele me respondeu dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Não por força, nem por violência, diz a outra versão. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. É importante nós fazermos uma avaliação, ainda que sucinta, ainda que breve, da circunstância histórica em que estas palavras foram ditas a Zorobabel, um líder do povo de Deus. Na realidade, Zacarias exerceu seu ministério profético num momento difícil, num certo sentido. O povo de Deus havia sido expulso da sua terra pelos caldeus, os babilônios, e durante 70 anos o povo de Judá havia vivido em terra estrangeira, a terra de Babilônia, lá na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, na parte sul, mais precisamente. Jerusalém, a cidade santa, havia sido destruída. O templo, de igual modo, havia sido praticamente destruído todo. Depois de 70 anos de cativeiro, aquela geração que havia aborrecido o coração do Senhor com seus pecados, praticamente havia passado, e o Senhor então tem uma mensagem de restauração para o seu povo. O Senhor vai restaurar o seu povo à bênção da antiguidade. As promessas do Senhor são fiéis porque o Senhor é fiel, e o Senhor vai levar o seu povo de volta à Terra Santa. O Senhor levanta então alguns homens que vão ser instrumentos poderosos na mobilização do seu povo para o retorno à Terra Santa, o retorno a Jerusalém, e também para a reconstrução do templo do Senhor e da cidade santa, dos muros da cidade e da cidade por um todo. Entre esses homens, um dos mais proeminentes é Zorobabel. Esse homem mobilizou o povo de Deus para voltar à Babilônia, para entusiasmar-se de novo com a Terra Santa e para também reconstruir o templo do Senhor, que estava demolido, e assim por isso também o culto ao Senhor estava prejudicado. Eles queriam cultuar ao Senhor de novo em Jerusalém, no templo que havia sido construído para este mesmo fim. Zorobabel então mobiliza o povo que retorna à Babilônia e inicia esse empreendimento fabuloso, fantástico, sobre-humano, da reconstrução do templo. Havia ameaças dos inimigos que estavam ao redor. Havia problemas íntimos do povo, dificuldades as mais variadas. Quais seriam os expedientes que Zorobabel lançaria a mão para esta tarefa gigantesca? E o Senhor tem uma mensagem para Zorobabel. Nesse processo de restauração do povo, nesse processo de restauração dos valores do povo, não só culturais, como muito mais
restauração dos seus valores espirituais, não só religiosos, mas como muito mais espirituais. Quais seriam os expedientes? Quais seriam as ferramentas de Zorobabel? Quais seriam os seus instrumentos? A que capacitações ele recorreria? É certo que há muitas outras riquezas no texto que está diante de nós. Mas eu quero me prender a um aspecto desta palavra do Senhor. A Zorobabel. Ao povo do Senhor em todo tempo, em todos os lugares e em todas as circunstâncias históricas. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Parece que a igreja do Senhor Jesus, o seu povo, tem sido perturbado na sua história através dos séculos e dos milênios por este jogo do poder. Isso me preocupa extremamente. O jogo do poder tem prejudicado a igreja do Senhor Jesus desde o primeiro século. Havia uma disputa na igreja, já no primeiro século, sobre que tendência dominaria a igreja. Se a tendência judaizante daqueles que, influenciados pela mentalidade de Pedro até, mas que foram muito mais adiante do que Pedro, pregavam que se os gentios quisessem ser cristãos, tinham que se submeter aos ritos da lei judaica, tinham que se submeter à circuncisão, a um corte na carne, para que pudessem então participar da igreja cristã. Esta era uma tendência na igreja primitiva. Mas havia uma outra tendência, a tendência gentílica, que ameaçava com a própria secularização, de que os valores da religião grega, até da filosofia grega e da própria cultura romana, devessem determinar a identidade da igreja. Discutia-se muito isso no primeiro século. Filosofia, com seu gnosticismo, docetismo e tantos outros ismos, estabelecia um jogo de poder, uma guerra íntima. Como alguém já disse, uma guerra intestina. A cidade ao redor, a discussão da sua morte, que se avizinhava. Agora vejam versos 31 e 32 e seguintes. Mas eles não entendiam essa palavra e temiam interrogá-lo. Chegaram a Cafarnaum, estando indo em casa, perguntou-lhes. Jesus faz a pergunta aos discípulos: que estáveis discutindo pelo caminho? Que estáveis discutindo pelo caminho? O que vocês vinham discutindo? É como se o Senhor estivesse dizendo: olha, eu estava ouvindo um barburinho lá atrás, eu vim andando e percebi que vocês vinham discutindo alguma coisa. Vocês não estavam se entendendo. O que vocês vinham discutindo? Se fosse hoje, talvez nós perguntássemos: que bate-boca era aquele que vocês vinham envolvidos no caminho? O que vocês vinham discutindo? Verso 34 diz: mas eles, o que eles fizeram? Se calaram, porque eles estavam envergonhados, constrangidos. Por quê? O evangelista dá a explicação. Porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles era o maior. Era o jogo do poder na intimidade do colégio apostólico.
Era o jogo do poder entre os apóstolos. Quem era o maior? Eu sou o maior. Não, mas eu sou mais velho. O outro diz, mas eu sou mais jovem, tenho mais energia. E o outro diz, não, mas eu sou mais culto. O outro diz, não, mas eu sou mais humilde, eu sou pescador. Jogo do poder. Por que as pessoas têm a tendência de quererem ser maiores? Frequentemente porque elas querem que a sua tendência pessoal domine. Frequentemente porque elas querem que o seu modo de pensar impere e seja aceito por todos. Elas querem frequentemente impor com a sua maneira de ser e de pensar. Jesus, verso 35, sentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Eles não estavam acostumados com esse tipo de valoração. A escala de valores em que eles haviam crescido era outra. Então tomou uma criança, pô-la no meio deles e, abraçando-a, disse-lhes: qualquer que em meu nome receber uma dessas crianças, a mim me recebe. E qualquer que me recebe a mim, recebe não a mim, mas aquele que me enviou. A escala de valores do Evangelho é exatamente inversa à escala de valores do mundo. A escala de valores do mundo: quem tem mais cultura acha que deva ser maior. Quem tem mais tempo de casa acha que deva ser maior. Quem tem mais dinheiro acha que deva ser maior. Quem tem armas na mão acha que deva mandar, determinar, definir, decidir o que se vai fazer e o que se não vai fazer. Mas Jesus disse: entre vós não será assim. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Um dos motivos por que muitos crentes se sentem infelizes, e eu tenho tratado nos domingos pela manhã sobre esse tema, por que tantos crentes se sentem infelizes? Temos colocado vários motivos, examinando as Escrituras. Mas um dos motivos por que muitos crentes se sentem infelizes é porque eles não estão no poder. Há pessoas que, quando não estão no poder, se sentem infelizes, se sentem frustradas. Sabem, há pessoas que, quando concorrem a uma eleição, se não forem eleitas, se sentem frustradas, infelizes, aborrecem-se a si mesmas. Há pessoas que, quando não têm um carro zero, se sentem infelizes, frustradas. Há pessoas que, quando não têm muito dinheiro na conta bancária, hoje não se coloca mais dinheiro na conta bancária, sei lá, em algum lugar lá onde o dinheiro não perca o valor, se sentem infelizes, elas não têm o poder do dinheiro, poder econômico. Há pessoas que matam para ter o poder. É assim o sistema de valores do nosso mundo, não é verdade, irmãos? As pessoas matam para terem o poder. As pessoas subornam outras pessoas para terem o poder. Os deputados em Brasília, eu não generalizo, mas esta chaga, esta praga, infelizmente está lá e toda a sociedade sabe disso. Os deputados federais em Brasília, muitos deles são pianistas, querem votar 2 vezes, porque tem mais poder. É a sede do poder, é a ambição pelo poder.
Esta é uma das pragas desta nação. É o jogo do poder, é o querer ser maior. Isso já é uma tragédia. Em se tratando da nação brasileira na qual nós vivemos, é uma tragédia. Mas é uma tragédia muito maior, incalculavelmente maior, quando isso passa também a acontecer dentro da igreja. Pessoas que colocam o foco da sua vida na busca do poder, na busca de que a sua tendência predomine, prevaleça, se tornam pessoas infelizes, amargas, frustradas. Não deve nos preocupar se não é a nossa maneira de pensar que prevalece. Não deve nos preocupar se não é a nossa tendência que prevalece. Luiz Palau, grande pregador argentino, homem que Deus tem usado por cruzadas no mundo inteiro. Luiz Palau disse algum tempo atrás: em todos os lugares aonde eu tenho chegado, percebo que os campos estão brancos para a ceifa, mas os cristãos estão divididos. E essa é a grande tragédia da igreja desse século. Que o diabo está conseguindo isso, nos dividir. Que o diabo está conseguindo isso, nos colocar uns contra os outros. Que o diabo está conseguindo isso, fazer com que nós estejamos envolvidos nesse jogo do poder, na força e na violência, na imposição da nossa tendência. E com isso, nós estamos deixando de cumprir a nossa missão, isto é, a razão de ser da nossa presença no mundo e na sociedade. Alguns dizem que são tradicionais. Outros dizem que não são tradicionais e criticam os que eles mesmos consideram que são tradicionais. Esse jogo do poder, que coisa triste. Aqueles que dizem: sou batista, não me misturo com mais ninguém. E aqueles outros que se aproximam de nós, mas mal intencionados, porque se fazem de irmãos muito bondosos, mas na realidade estão querendo solapar a nossa identidade. E acham que podem, de uma maneira ou de outra, impor a sua tendência. Alguns que dizem que o dom das línguas estranhas é coisa só para a era apostólica. E dizem que ser batista é negar absoluta e totalmente a ocorrência do dom das línguas estranhas nesse século. Há outros que dizem: se você não falar em línguas estranhas, há alguma coisa errada com você. Você não foi batizado com o Espírito Santo. James Crane, batista, tratando desse assunto das línguas estranhas, admite que a questão ainda é extremamente discutida, e nós não podemos deixar de perceber isso. Mas há um princípio que me tira todo receio desse assunto. É que a igreja do Senhor Jesus, em nenhum momento da sua história, deu ênfase à questão das línguas estranhas. Nunca foi predominante, nunca foi ênfase. E o que vejo
é que algumas pessoas que andam enfatizando isso, com tanta ênfase, eu digo redundantemente, são desobedientes à palavra de Deus. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 14, não proibais falar em línguas. Agora coloca as condições. 2, no máximo 3, um de cada vez, e que haja intérprete. E os desobedientes que acham, estão obedecendo a Bíblia, estão na realidade escandalizando, porque não fazem nada desse jeito. A minha questão hoje não é discutir essa situação. Minha questão hoje é a seguinte: como pastor da igreja, orientar a igreja. Sabem quando nós, na presença do Senhor, há muitos anos atrás, chegamos à conclusão de que o povo batista no Brasil precisa de um poderoso despertamento espiritual, de um poderoso avivamento. Analisando a palavra de Deus, analisando as circunstâncias, chegamos à conclusão de que se nós começássemos a orar por esse avivamento, e se nós começássemos a buscar o avivamento, nós teríamos de pagar um alto preço e correríamos certos riscos. Então tínhamos de tomar uma decisão: ou continuávamos no marasmo, na indiferença, na frieza que vinha caracterizando as igrejas batistas no Brasil, ou então buscávamos a vontade de Deus e corríamos o risco. Meus irmãos, eu digo com simplicidade, até porque com honestidade. Diante de Deus eu resolvi correr o risco. Resolvi correr o risco. E o que significa esse risco? Significa que quando nós começamos a falar em despertamento espiritual, em avivamento, porque não estamos acostumados com esse assunto, algumas pessoas confundem. E por confundirem, começam a achar que uma determinada coisa é avivamento quando não tem nada de avivamento. Tantas vezes, começam a achar que cantar louvores batendo palmas é avivamento quando não tem nada de avivamento. Muitas vezes é pura carnalidade. Sabem disso? Mas por outro lado, nesse jogo do poder, o que acontece é que alguns também dizem que não, esse negócio de louvar com as mãos estendidas, eu não vou usar a palavra que eu já ouvi, mas eles dizem que é tolice, para usar uma palavra suave. Quando eu assumi o risco de ser pastor, eu fiz um compromisso com Deus. Compromisso de buscar, com toda a intensidade do meu coração, ser fiel a Deus e sua palavra, e não a compromissos com homens. Tenho pago o preço por isso. Diante de Deus, acho que estou disposto a continuar pagando o preço por isso. É essa a definição do meu coração. Isso significa risco. Risco. O que é risco nesse sentido? Risco é que, quando nós, como batistas, proclamamos que um dos axiomas fundamentais dos batistas é a liberdade de culto, nós estamos também dizendo que nós não temos o direito de impor aos irmãos como eles vão cultuar ou como não vão cultuar, a não ser isso. O que a Bíblia diz: faça-se tudo com ordem e decência. Ordem e decência. Como pastor, eu estou aqui para isso. Sabe o que significa isso? Se eu sentir que essa bateria está sendo tocada, ali o irmão Sodré ali, ó, de olho arregalado para mim. Se eu sentir que essa bateria está sendo tocada com muita força, como pastor, eu vou, irmão Sodré, mas calma. Às vezes nem está sendo tocada com muita força, não. É que às vezes eu estou preocupado em equilibrar a coisa. Porque eu sei que alguns irmãos estão achando que está com muita força. Às vezes nem está, mas alguns acham que está. Então, porque nós respeitamos esses irmãos, eu digo para o irmão Sodré, tá?
Com ele nunca aconteceu, mas às vezes alguém me olha com cara feia por causa disso. Paga o preço. O preço da ostra, lá do molusco, entre o rochedo e as ondas do mar. Não é? Mas eu decidi pagar esse preço. Eu decidi, saibam disso, eu decidi pagar esse preço. Quando nós proclamamos como axioma a liberdade de culto, nós estamos dizendo que se um irmão louva a Deus e ele sente no coração o desejo, na sua alma, de louvar de olhos fechados, de estender os braços, ele tem liberdade para fazer isso. Mas que aquele irmão que não faz assim, porque talvez a sua formação não é assim, ele deve ser respeitado também assim. Será que é isso, irmãos? Amém? Quero ouvir o amém da igreja. Eu tenho falado muitas vezes sobre isso aqui, mas muitas vezes sobre todas essas coisas aqui. Sente no coração o desejo, na sua alma, de louvar de olhos fechados, de estender os braços. Ele tem liberdade para fazer isso. Mas que aquele irmão que não faz assim, porque talvez a sua formação não é assim, ele deve ser respeitado também assim. Será que é isso, irmãos? Amém? Quero ouvir o amém da igreja. Eu tenho falado muitas vezes sobre isso aqui, mas muitas vezes sobre todas essas coisas aqui. Agora Paulo diz, escrevendo aos Filipenses, eu já tenho escrito essas coisas, já tenho falado essas coisas, tenho dito essas coisas, mas eu vou repetir, porque para mim não me custa e para vós vos dá segurança. E esta tem sido a minha orientação específica. Sabem, nós temos células nos lares, núcleos bíblicos. Eu sei que alguns líderes não estão dispostos, eu digo líderes de modo geral, não estão dispostos a pagar o preço e assumir o risco de abrir esses temas com a igreja. Eles assumem o risco de ser bombardeados dos dois lados, ou então de serem radicais para um lado, ou de serem radicais para o outro lado. Nós, como líderes e pastores, somos administradores do equilíbrio. Do equilíbrio. Isso significa que todo o tempo nós vamos ter que estar administrando isso. Que a igreja tem que ter maturidade para conviver com isso, administrar isso em oração, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não se trata de quem vai vencer, não se trata de quem vai impor a sua posição, a sua tendência, porque esse é um critério do mundo, pagão, ímpio. Trata-se sim de permitir que o Espírito de Deus faça a sua obra. E não há nenhum risco quando o Espírito de Deus dirige a igreja. Não há nenhum risco. O risco é quando uma tendência humana dirige. Aí sim há risco. Mas quando o Espírito Santo de Deus dirige, não há nenhum risco. Alguns líderes não têm tido ainda a iniciativa de abrir esse jogo com a igreja, como eu sempre tenho procurado fazer aqui. Os irmãos são testemunhas disso durante todos esses anos em que eu tenho ministrado aqui, pagando o preço muitas vezes. Temos as nossas células de oração, de estudo bíblico, temos as nossas células nos lares, não é? De comunhão. E às vezes me chega aos ouvidos de que num determinado grupo nos lares aí estão falando línguas estranhas. E fulano diz que tem que falar. Eu não tenho problema de conviver com essa realidade, administrar, orientar, como eu tenho feito, tenho chamado, tenho orientado. E eu digo de novo o que já disse, já escrevi no boletim na primeira página.
E eu sei que algumas pessoas levam o xerox do nosso boletim para bastante longe. Muita gente. Então já escrevi na primeira página do boletim. E tenho dito, a sua experiência, a sua intimidade é inviolável, até por um axioma dos batistas. Sua experiência com Deus é inviolável. Você tem a sua experiência com Deus lá, amém? Mas você não tem nenhum direito de impor isso a ninguém. Fique lá com a sua experiência, porque você vai ter que responder diante de Deus pela sua experiência lá. Você vai ter que responder. Não sou eu que vou responder por você. E você não vai responder por mim, irmão. Saiba disso. Irmão e irmã. Saiba disso. É a sua experiência com Deus. É inviolável. Deus o abençoe. Mas não venha agora aqui dizer que todo mundo tem que ter a mesma experiência que você. Não venha. Não venha. Como pastor, eu sou pastor da igreja. Quando ela está reunida aqui no auditório, no santuário, sou pastor da igreja na segunda-feira, quando ela está espalhada, e sou pastor da igreja quando ela está reunida em todos os seus grupos e em todas as suas células. Sabe disso? Por quê? Porque eu quero? Não é porque eu quero. Porque Deus me colocou nessa condição. É isso. Portanto, o que melhor faz uma ovelha é ser obediente ao pastor. Mesmo porque Hebreus 13 diz: sede obedientes aos vossos pastores, submetei-vos a eles, porque hão de velar por vós, porque velam por vós, de dia e de noite, porque hão de dar contas de vós diante de Deus. Portanto, obedecei a vossos pastores, para que eles, ao darem conta de vós diante de Deus, não tenham de fazê-lo com tristeza e espírito quebrantado. Sabe por quê? Muitas vezes, o processo de despertamento espiritual, queridos, o processo de avivamento que Deus estava realizando por obra do seu Espírito foi interrompido, foi frustrado. Sabem por quê? Por causa do excesso de alguns irmãos. Por causa disso. Eles acharam, agora a nossa tendência vai assumir o poder. Que tolice! Agora, os tradicionais caíram no poder. Os carismáticos vão assumir o poder. E eles então vão tomar conta. E agora, então, tudo é como nós queremos. Estragaram tudo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Mas diz, hoje à noite o meu texto vai ser o mesmo, se Deus não mudar durante a tarde. Mas o que tenho preparado para hoje à noite é o mesmo texto agora de manhã. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A imprudência de alguns irmãos, o excesso de alguns, o radicalismo de outros, tem perturbado a ação de Deus. Uma igreja madura saberá administrar essas situações com sabedoria, de modo que o Espírito Santo de Deus esteja nos ensinando. Cada trecho da estrada da nossa peregrinação para os céus, nesse avanço do nosso amadurecimento em Cristo, cada trecho da estrada é novo para nós. Sabem para quem a estrada era sempre a mesma? Para os israelitas durante aqueles 38 anos no deserto, porque eles ficaram andando em círculos.
nada era novidade. Mas quando a gente anda para frente, como dizia David Livingstone, um grande missionário médico lá na África, para qualquer lugar, desde que seja para frente, desde que seja para frente. Quando nós andamos para frente, o caminho sempre é novidade. E nós vamos precisar da orientação do Senhor para cada momento, para cada trecho, para cada situação nova. O Senhor nunca nos faltará. E foi por isso que ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está aí com a igreja, andando com a igreja, para orientar a igreja. E a igreja deve crescer, amadurecer, prosperar, a ponto de, com equilíbrio e sabedoria, administrar cada situação nova, cada situação diferente, e de modo que ela possa cumprir sua missão, isto é, a razão de ser da sua presença no mundo. Nosso tema para este ano é uma igreja segundo o coração de Deus. E é isso que nós estamos perseguindo. É isso que nós estamos buscando. Alguém já disse, a vida cristã é um permanente, um constante vir a ser. Quer dizer, a cada momento nós devemos ser melhores do que éramos no momento anterior. Cada dia melhores do que éramos no dia anterior. Cada semana melhores do que éramos na semana anterior. Cada ano melhores do que éramos no ano anterior. E uma das coisas que eu acho lindas na igreja do Novo Testamento, essa dinâmica de vida da igreja. Não é uma coisa estática, mas é uma coisa viva. É algo que prospera, que progride, é dinâmico, tem novidade, não é rotina, não é só vir à igreja todo domingo para simplesmente viver a mesma experiência, cantar os mesmos hinos ou ver as mesmas pessoas, mas é um permanente vir a ser. É um progresso permanente, como nós até cantamos um dos nossos cânticos, sempre melhorando, não é assim? E esse é o grande projeto de Deus para a sua igreja, uma igreja segundo o coração de Deus, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quando nós vamos alcançando isso como igreja, em paz, quando repreendemos o jogo do poder, não é esta tendência que impera ou aquela, não depende de quem escolhe os hinos, qual é o tipo de hinos que vai ser cantado, não depende de quem ministra o louvor aqui na frente, qual vai ser o estilo do louvor, não depende de quem está nos instrumentos, qual vai ser o ritmo do louvor, não depende de quem está ou da casa na qual se realiza a célula de estudo bíblico, para saber se a reunião vai tomar esta tendência ou aquela tendência. Não é o jogo do poder que vai se desenvolver na vida da igreja. Não é quem está com o poder nas mãos, e nem mesmo é se o pastor está com este grupo ou com aquele grupo. Não. Lá fora, no mundo, é assim. Aqui dentro, não é assim. Ou não o será. Sabem por quê? Porque aquele que é o maior entre nós, Senhor e cabeça da igreja, se fez servo, morreu numa cruz, derramou o seu sangue.
humilhou-se a si mesmo. Abriu mão de todo o poder para recebê-lo do Pai de novo depois. Filipenses 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Aquele que entre vós quiser ser o maior, esse será o vosso servo. Esta é a lição da grandeza no reino de Deus e de seu Filho, Jesus Cristo. Eu estou convicto de que, mais uma vez, toda a igreja, não só aquela reunida aos domingos nesse santuário, mas aquela espalhada por todos os lugares e por todos os lares, em qualquer dia, em qualquer circunstância, mais uma vez, será obediente ao seu pastor. Só porque o Senhor o tem colocado aqui exatamente para isto.